Oi, amigo ou amiga da Urca. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas remotas de Direito Administrativo. Especificamente aqui, essa é a turma de Direito em sequência, né? Nós vamos iniciar uma nova unidade de estudo e especificamente vamos estudar a administração pública. O que é que nós podemos entender por administração pública? Bom, a administração pública, então esse primeiro momento aqui é o momento onde nós vamos apresentar, dar um apanhado geral sobre o que é a administração pública. Essa expressão, ela pode ser compreendida de diversas maneiras diferentes. É uma expressão, portanto, que tem mais de um sentido. E aqui nós estamos trazendo 3 desses sentidos e vamos levar em conta, né, especificamente um desses sentidos, que nós vamos estudar propriamente. A guisa de estudo da administração pública é um desses sentidos trazidos sobre, né, a expressão. Num sentido amplo, a administração pública é toda atividade, né, política e administrativa do Estado, do órgão de governo. Aquelas atividades tipicamente políticas, atividade do presidente da República que nomeia um ministro de Estado, a atividade do presidente da República que envia uma proposição para o Congresso. Isso é uma atividade política. E a administrativa dos órgãos do Estado de uma maneira geral, que está dizendo do governo, né? A gente pode abranger ainda mais, do Estado de uma maneira geral, na elaboração e na execução das políticas públicas. Quem elabora as políticas públicas? Quem desenvolve as políticas públicas? A administração pública no sentido lato, no sentido amplo. No sentido subjetivo ou formal, a administração pública ela é uma estrutura de personalidades jurídicas, de pessoas jurídicas, né? Portanto, abrange os entes que formam a estrutura da administração. Divide-se em administração direta e indireta. A administração pública, né, ela sempre vai dizer respeito à função administrativa. Nós já tivemos em sala de aula a oportunidade de discutir qual é o objeto de estudo do direito administrativo. E desta indagação, nós já respondemos que o direito administrativo estuda, portanto, este é o seu objeto de estudo, a função administrativa. Portanto, como o objeto de estudo da nossa disciplina é esta dita função administrativa, nós sempre vamos estudar a função administrativa. A administração pública tem a ver com a função administrativa. No sentido subjetivo, a administração pública vai responder uma pergunta: quem resolve, quem desempenha, quais são as pessoas jurídicas, de direito público ou privado, nós vamos ver, mas quais são as pessoas jurídicas que desenvolvem a função administrativa? Quem desenvolve a função administrativa? A administração pública no sentido subjetivo e formal. Portanto, aqui, na administração pública no sentido subjetivo, nós vamos estudar uma série de pessoas jurídicas. São exatamente elas que exercerão a função administrativa, respondendo a esse quem. E essas pessoas jurídicas, elas vão se dividir em 2 grandes grupos, em administração pública direta e administração pública indireta. Daqui a pouco nós vamos ver quem é quem. No sentido objetivo ou material, a pergunta é outra, né? É o que ou qual é a atividade que se desenvolve à guisa do desempenho da função administrativa. O que é que o Estado faz, qual a função que ele desempenha, qual a atividade que ele desempenha, portanto, o que é que o Estado faz para desenvolver a função administrativa? Aí aqui a resposta é a administração pública no sentido objetivo. Quais são as atividades que o Estado desenvolve para cumprir a função administrativa? Né? Basicamente, principalmente,
as funções relacionadas ao serviço público, à polícia administrativa, ao fomento e à intervenção. Todas essas atividades são atividades típicas, são atividades próprias e inerentes à função administrativa. O Estado, quando presta serviço público, ele está praticando a função administrativa. Mas não é só. Embora nas primeiras escolas de direito administrativo, quando ainda se estava discutindo, nas primeiras obras, diante dos primeiros pensadores, os primeiros pensadores de direito administrativo, seus primeiros doutrinadores, qual era o objeto de estudo do direito administrativo, quando, naquela época antiga, se compreendia, hoje erroneamente, que o serviço público era o objeto do direito administrativo, né? Uma das críticas que se faz à escola do serviço público é exatamente que há uma série de outras atividades que o Estado desempenha que dizem respeito à função administrativa, contudo não são serviço público. O serviço público é uma comodidade, é um plus, é um acréscimo, né, ao cidadão, ao indivíduo. O indivíduo ele recebe algo quando ele se filia a um serviço público. Há uma comodidade, há um benefício. Isso é o que vai caracterizar o serviço público, há uma prestação. Na polícia administrativa, e aí nós já vimos o poder de polícia, né, se está praticando a atividade de restrição, de limitação aos direitos fundamentais. Quaisquer direitos fundamentais, o direito de vir, mas também o direito de propriedade e outras nuances. Mas, conforme nós já tivemos a oportunidade de estudar mais longamente lá no estudo relacionado ao poder de polícia. E por fim não ainda, o fomento. O fomento é uma atividade onde o poder público ele busca incrementar o desenvolvimento econômico, pessoal ou social de um grupo de indivíduos, um setor da sociedade ou indivíduos isoladamente. Quando os bancos públicos, por exemplo, eles emprestam dinheiro aos empresários, eles não querem propriamente, embora assim o façam, enriquecer os empresários. Não é esse o sentido, não é esse o espírito do sistema. Ele quer que se gere emprego naquele país. Então, o empréstimo é um fomento, é um meio por intermédio do qual se fomenta a criação de emprego. O Bolsa Família, né, não é exatamente um serviço, mas na verdade um fomento social. Se pretende fomentar que as pessoas tanto não passem fome, como que possam vir a ter oportunidade de crescimento, né, social. A intervenção tem a ver com o poder de polícia, tem um dos fundamentos do poder de polícia, mas são atividades onde o Estado limita a atividade econômica, a uma intervenção na economia, ou limita a propriedade, há uma intervenção do Estado também na propriedade. Em outras unidades de estudo, nós vamos ter a oportunidade de nos aprofundarmos em cada uma dessas noções. Para agora, é dizer que a atividade de intervenção, a atividade de fomento, a atividade de polícia administrativa e, obviamente, os serviços públicos, todos são atividades nas quais se decompõe, né, que vão dizer respeito à função administrativa. E essas atividades são compreendidas como a administração pública no sentido objetivo ou material. Qual é a atividade que responde à questão? Qual é a atividade que o Estado desempenha em razão, para adimplir a função administrativa? Então, esse quadro aqui quer essencialmente dizer isso. Mas nós vamos estudar tudo isso nessa unidade de estudo. Qual dos sentidos da administração pública, propriamente, é o nosso objeto na videoaula de hoje. Na videoaula de hoje, nós vamos estudar a noção, né, de administração pública, nessa unidade de estudo, não só nessa videoaula, a noção de administração pública em sentido subjetivo. Em sentido subjetivo, ou formal, como preferir. Portanto, nós vamos estudar uma série de pessoas que formam a administração pública direta e indireta. Uma série de pessoas jurídicas.
qual a forma dessas pessoas, qual a natureza dessas pessoas, né? Aí nós vamos nos aprofundando aos poucos. Antes, propriamente, de apresentarmos essas pessoas, e aí nós vamos fazer essa apresentação a partir da videoaula da próxima semana, certo? Mas antes de encerrarmos a videoaula de hoje, nós vamos trazer 3 noções também que têm a ver com a administração pública no sentido subjetivo. São atividades que a administração pública no sentido subjetivo vai praticar. Atividade de centralização, atividade de desconcentração e atividade de descentralização. Centralização, ela vai traduzir a ideia de que todas as atividades, todas as competências do Estado, elas vão estar resumidas a um único órgão. Não seria a ideia onde todas as competências dos entes da administração, por exemplo, todas as competências da União, elas seriam desempenhadas por um único órgão. Vamos supor a ideia de que o presidente da República seria a única autoridade dentro de toda a estrutura da administração pública que pudesse, né, praticar, que tivesse competência, portanto, que tivesse poder para a prática daquelas atribuições estabelecidas a partir da ordem constitucional. Essa é a ideia da centralização. Só quem pode praticar as ações, as competências, só quem pode desempenhar os poderes da administração, a noção é essa, é um único órgão. Essa é a ideia de centralização. É uma ideia considerando a complexidade da atuação da administração pública, seja no Brasil, um país continental, seja mesmo em outros estados de menor complexão, de menor tamanho, é uma ideia que nós podemos conceber simplesmente na teoria, porque na prática é impossível que todas as atribuições do Estado estejam concentradas da função administrativa referente a uma das funções do Estado, especificamente a função administrativa, estivesse concentrada em um único órgão, em uma única pessoa, né? Mas essa seria a ideia da centralização. A ideia da desconcentração, né, é a ideia em que uma única pessoa jurídica, a mesma estrutura administrativa, ela desempenhasse todas as competências, as atribuições. Quando nós estudamos os poderes da administração pública, um dos poderes que nós estudamos foi o poder hierárquico. E nesse poder hierárquico, nós podemos observar que toda a administração pública, todo o Estado, né, a máquina estatal, ela é desenvolvida, ela se apresenta como uma estrutura hierárquica. A exemplo, né, das atividades militares. Há uma hierarquia dentro da estrutura da administração pública, onde, no caso do Executivo da União, do Poder Executivo da União, né, o topo dessa hierarquia é ocupada pelo Presidente da República. E depois nós vamos ter os ministros de Estado, né, os ocupantes de cargo comissão, os assessores diretos dos ministros de Estado, e depois uma série de outros órgãos que vão compor essa complexa estrutura. Mas essa complexa estrutura, ela está desenvolvida a partir da ideia da hierarquia, que é a ideia em que o superior tem o poder de controle a respeito dos atos praticados pelos inferiores. É essa a ideia da hierarquia que nós, por sinal, já tivemos a oportunidade de apresentar. Então, nessa ideia da hierarquia, fica claro que existe um complexo de uma estrutura bem complexa, onde a cada um desses órgãos, dividido em órgãos, o presidente, os ministros de Estado abaixo, os assessores, os cargos efetivos e uma série de outros cargos e órgãos, né, que vão dividir as competências da administração. A quem compete praticar todas as atribuições, todas as competências, que é o mesmo que eu dizer, todos os poderes da administração pública no Executivo da União. Quem é que tem essa competência? Se eu fosse dizer que todas as competências
estariam encerradas na pessoa do presidente da República, eu diria, eu estou diante de uma administração centralizada. Não é assim. Essas competências são divididas, embora exista a hierarquia, são divididas dentro dessa estrutura mais complexa. E é, portanto, a ideia de compartilhamento ou compartimento das atribuições, das competências ou dos poderes. Os poderes da administração no poder executivo são divididos por uma série de órgãos, são exercidos por uma série de agentes públicos diferentes. Mais adiante, nós vamos ter a oportunidade de nos aprofundarmos nessa noção. Para agora, o que eu quero apresentar é que essa divisão de atribuições é exatamente a noção que se chama de desconcentração. Na desconcentração, há uma divisão de atribuições, mas há uma unicidade de pessoa jurídica. Apesar de uma determinada competência ser do ministro de Estado, de outra competência ser de um outro agente público, não importa a natureza do seu cargo aqui, nesse nosso exemplo, uma outra atribuição, ser da competência de outro agente público, e assim, cada uma das competências, cada um dos poderes do Estado vai ser atribuído a agentes diferentes, esses pontinhos que eu estou dizendo, que eu estou desenhando aqui nesse meu triângulo, cada pontinho desse entendo como uma atribuição, como um poder, como uma competência. Portanto, apesar dessa competência ou dessas diversas e diferentes competências ser desenvolvida por agentes ou órgãos diferentes, eu ainda assim tenho uma única pessoa jurídica. No exemplo que eu estou dando aqui, o exemplo do poder executivo, né, da União, que tem o presidente da República como seu órgão máximo. Nesse exemplo aqui, apesar do compartimento, da divisão das competências, apesar disso, eu ainda tenho uma única pessoa jurídica. Em todas, quem pratica esta competência aqui, que eu estou circulando, é um agente público. Quem pratica essa outra competência que eu estou circulando de novo, é outro agente público. Quem pratica essa terceira competência, o poder que eu estou circulando, é um terceiro agente público. Apesar de serem diferentes órgãos que praticam essas diferentes competências ou poderes, apesar de serem diferentes agentes que praticam essas diferentes competências ou poderes, ainda assim, todas elas são praticadas por uma só e mesma pessoa jurídica. Quem tem personalidade jurídica é a União, não é o órgão A, B ou C, contra um ato praticado com a finalidade por um ministro de Estado, por exemplo, e havendo necessidade de correção, de contraste, de controle desse ato, em princípio, a ação será ajuizada contra a União Federal, porque ela, a União, é quem tem personalidade jurídica. Os órgãos que vão compartilhar essa competência não possuem, portanto, autonomia jurídica, personalidade jurídica. Então, é essa a noção de desconcentração, portanto. É uma noção onde as atribuições são divididas, mas a personalidade jurídica segue unificada. Um outro modelo possível, né, que é exatamente o modelo da descentralização, é um modelo onde, né, uma determinada pessoa, vamos seguir aqui no nosso exemplo do executivo da União, uma determinada pessoa jurídica, a União Federal é uma pessoa jurídica de direito público, portanto, uma determinada pessoa jurídica, no caso, por lei, através de uma lei, ele delega para uma outra pessoa jurídica uma determinada atribuição, uma determinada competência, que é o mesmo que eu dizer, um determinado poder. A expressão mais usual é a expressão competência ou atribuição. Quando uma atribuição ou uma competência é delegada por lei para uma terceira pessoa, uma outra pessoa jurídica, aí eu tenho o caso não de desconcentração, porque na desconcentração eu não divido a personalidade jurídica. Aí eu já vou ter a noção
da descentralização. Então, a descentralização é uma delegação para uma outra pessoa jurídica. Então, no caso da descentralização, eu vou criar uma nova personalidade jurídica. Uma nova personalidade jurídica pode ter ou não a mesma personalidade, a mesma natureza da personalidade jurídica da pessoa que criou. Um exemplo aqui seria, só para ficarmos no exemplo, onde a União Federal ela descentraliza por lei para uma outra pessoa jurídica que ela cria o exercício de uma atribuição. No exemplo, a União Federal descentraliza por lei, né, a Previdência Social, o serviço relacionado à Previdência Social. Quem desenvolve as atuações referentes à Previdência Social? Para quem a pessoa interessada vai pedir aposentadoria? Para a União Federal? A aposentadoria do regime geral de previdência? No nosso exemplo aqui, a União Federal? Não. Ela vai pedir a uma outra pessoa jurídica, o Instituto Nacional, né, de Seguridade, o INSS, Seguridade Social. O Instituto Nacional de Seguridade Social, ou o INSS, terá personalidade jurídica própria. Será uma pessoa jurídica de direito público. Uma pessoa jurídica de direito público cuja personalidade é diferente de quem a criou, da União que a criou. Então, eu tenho uma pessoa jurídica União e eu tenho uma pessoa jurídica INSS. Se nesse segundo exemplo, esse exemplo de agora, eu pretender contestar a decisão do INSS que indeferir um pedido de aposentadoria, eu tenho que entrar com ação contra a União Federal ou o INSS. Agora, a ação tem que ser ajuizada contra o INSS, não contra a União Federal, porque o INSS, vez que ele desenvolve uma atividade administrativa descentralizada, ele tem personalidade jurídica própria. Uma das questões muito cobradas em concursos é a noção de descentralização e de desconcentração. A descentralização, normalmente, ela está associada à chamada administração pública direta. A União é um ente da administração pública direta. A descentralização, por outro lado, está associada à administração pública indireta. O INSS, autarquia federal, ele é um ente da administração pública indireta. A administração pública direta se associa ao fenômeno da desconcentração. A administração pública indireta se associa ao fenômeno da descentralização. Agora, o que nós queremos apresentar é a noção de administração pública direta e indireta. O que é a administração pública direta? É aquela administração centralizada. Portanto, a administração pública direta, ela é sempre centralizada. E desenvolve, às vezes, as atribuições próprias, inerentes à administração pública direta, são os entes estatais, estabelecidos a partir da competência posta pela própria Constituição Federal. O Brasil é uma federação, o que quer dizer que o Brasil é formado, teoricamente, a partir de um pacto entre entes politicamente autônomos. Quais são os entes que formam esse pacto constitucional? São os chamados entes da administração. E segundo a dicção, a letra da nossa Constituição Federal, os entes que formam a administração direta são, portanto, os entes políticos, os que têm capacidade e autonomia política, são a União, os estados, cada um dos estados-membros, o Distrito Federal, como um estado anômalo. Ele é anômalo porque ele congrega em si um único ente as atribuições, as competências dos estados, mas também dos municípios, e uma novidade
da Constituição Federal de 1988, que é a ideia dos municípios com autonomia política. Os municípios, no modelo clássico de federação, eles não possuem autonomia política, eles até possuem autonomia administrativa, jamais, entretanto, política. No caso brasileiro, os municípios possuem também essa autonomia política e, por isso, participam do Pacto Federado, portanto, são também entes da administração direta. Quando esses entes da administração direta eles vão realizar as suas competências diretamente por si só, pela personalidade jurídica que cada um forma, a União Federal, ela forma uma pessoa jurídica. A União Federal, portanto, é uma pessoa jurídica de direito público. Cada um dos Estados-membros também. Cada um dos Estados-membros é uma pessoa jurídica de direito público. O Distrito Federal é uma pessoa jurídica de direito público. E cada um dos municípios que compõem a federação, da mesma sorte, é uma pessoa jurídica de direito público. Quando os entes da administração que possuem personalidade jurídica própria, segundo a literalidade do próprio Código Civil, por isso quem diz isso, quando eles realizam alguma daquelas atribuições que são inerentes à função administrativa, quero dizer, a administração pública no sentido objetivo, a noção que já foi trazida no vídeo anterior, então nós temos a ideia da administração direta. Quais são as competências, as atribuições de cada um dos entes federados? Essa é uma resposta que nós vamos ter a partir da interpretação da própria Constituição Federal. Algo sobre isso nós já falamos quando apresentamos a noção do poder de polícia. Pode-se falar mais. Serviço público também vai conduzir essa mesma digressão, esse mesmo tipo de análise. Então, remetemos o caro amigo, a cara amiga, para esses vídeos respectivos. Mas, para agora, a noção que queremos deixar dentro da nossa conversa é a noção de administração pública direta, que se perfaz a partir de quando o respectivo ente da administração pública, ele por si só, ele realiza uma determinada atribuição, um determinado serviço, alguma atividade de fomento, alguma atividade de intervenção, etc. e etc. Quando é a pessoa jurídica do respectivo ente, portanto, da União, Estados, Distrito Federal ou os municípios, que o faz, então nós temos a noção de administração pública direta. A noção nós já trouxemos que a ideia da descentralização quer dizer exatamente a possibilidade de que a administração direta, quero dizer, cada um desses entes federados, ele, por lei, ele pode delegar para uma nova pessoa jurídica uma específica atribuição. Quaisquer daquelas competências que lhe são próprias, a partir da interpretação tiradas, verificada, a partir da interpretação da Constituição, cada uma dessas competências, em regra há exceções, mas em regra pode ser deferida, pode ser delegada para uma outra pessoa jurídica. Quando se faz isso, nós estamos diante da ideia da administração pública indireta, essa delegação legal. Há um outro tipo de delegação que nós vamos ver nos serviços públicos, que é uma delegação contratual. Sobre isso, em outro momento, nós traremos melhores palavras. Quando um ente da administração direta delega por lei a uma outra personalidade jurídica alguma dessas atribuições, nós temos a descentralização e, ao mesmo tempo, a ideia que nós já trouxemos, e, ao mesmo tempo, a instituição de uma nova pessoa jurídica. Essa é a ideia da administração pública indireta. Em princípio, os entes, as pessoas jurídicas que formam a administração pública indireta são estas postas no quadro. Há outras que podem e, no momento oportuno, serão tratadas. Não, o assunto aqui é simplesmente uma primeira perspectiva, uma primeira apresentação desse conteúdo.
Em princípio, os entes que formam a administração pública indireta são as autarquias, as fundações públicas, as empresas estatais. Como eu disse, há outras, se fala das paraestatais, se fala das associações públicas, né? Se discute, aí não que propriamente sejam entes da administração indireta, mas se discute nesse momento da análise, é possível essa discussão do terceiro setor. Então há uma série de debates que são decorrentes dessa ideia de descentralização administrativa. Mas para agora, nós vamos inicialmente apresentar os 3 mais antigos, os 3 clássicos entes que formam a administração pública indireta. Os entes que formam a administração pública indireta necessariamente possuem uma nova personalidade jurídica. É esse o sentido da descentralização. Portanto, as autarquias, as fundações públicas, as empresas estatais, que podem se subdividir em empresas públicas ou sociedades de economia mista, cada uma delas possui uma personalidade jurídica própria, que, portanto, é diferente da personalidade do ente que a criou. É uma ideia, portanto, diferente da ideia de desconcentração. Descentralização é diferente da desconcentração, conforme nós já tivemos oportunidade de falar. Então, a primeira perspectiva é que os entes da administração indireta, eles possuem personalidade jurídica própria, personalidade jurídica diferente, portanto, dos entes que, respectivamente, as instituíram. Certo? Contudo, uma semelhança, uma diferença é que estas personalidades jurídicas novas não possuem autonomia política. Só quem tem competência de natureza política são os entes da administração indireta, e assim o é por força de que esta competência ou este poder é decorrente da própria letra da Constituição. Certo? Dito isso, vamos passar a examinar um a um, cada qual dos entes que formam a administração pública indireta na perspectiva que nós apresentamos. Certo? Outros entes existem, e aí nós vamos ver dentro dessas videoaulas, não hoje, mas dentro dessas videoaulas no momento oportuno. Primeiro, as autarquias. Autarquias, né, do grego, traduzindo, seria o autogoverno. É uma instituição que tem a possibilidade de se autogerir. Contudo, né, essa autarquia ou esse poder de autogerir não comporta competência de natureza política. Conforme nós já dissemos, só os entes que estabelecem, que formam a chamada administração pública direta, que possuem essa autonomia. Por excelência, as autarquias são criadas para gerir serviços, embora isso não seja uma realidade absoluta. Portanto, embora preferencialmente criadas para prestar serviços, as autarquias podem sim, sem nenhuma dificuldade, prestar outras atividades. Quem vai dizer qual é a atividade específica é a lei. Por isso que as autarquias são criadas por lei. Uma definição, né, nós temos aqui logo no início, é de que as autarquias seriam serviço autônomo, já disse que tem exceções, criado por lei. Toda autarquia tem que ser criada por lei, e aí nós vamos ver que a diferença entre aqueles entes da administração que são criados por lei e os entes da administração que têm sua criação autorizada pela lei. No caso das autarquias, ela é criada por lei. Quer dizer o seguinte, que a existência jurídica das autarquias, o primeiro instante em que uma autarquia tem existência jurídica, ela existe a partir do instante da vigência da lei. Desde quando a lei que a cria entra em vigor, já houve o nascimento jurídico, a instituição jurídica da personalidade de uma autarquia, né? Então, ela é criada por lei, com personalidade jurídica próprios, com patrimônio e receita também próprios. Eles são criados para executar atividades típicas da administração, que requeram para seu melhor funcionamento gestão administrativa
e financeira descentralizada. Exemplo de autarquia: o INSS. Exemplo de autarquia: o Banco Central. Exemplo de autarquia: a SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. No caso do INSS, nós temos uma autarquia que presta serviço. Qual a atividade do INSS? Um serviço. No caso do Banco Central, nós temos uma autarquia que presta atividade de intervenção, especificamente de intervenção na economia, não é um serviço público. No caso da SUDENE, nós temos uma autarquia que desenvolve função de fomento, também não é serviço público. Por isso que eu dizia que, embora as autarquias inicialmente elas desenvolvam atividade própria, né, de serviço, elas podem sim ser criadas para outras atividades. Nos exemplos que nós estamos dando, nós temos autarquias que praticam atividade de intervenção, atividade de fomento e outras atividades mais. Todas elas, contudo, vão possuir identicamente estas mesmas características. Elas são criadas por lei e o regime jurídico ao qual elas se submetem é um regime de direito público. É, portanto, o regime jurídico administrativo. Isso quer dizer que todas as peculiaridades, todas as características, todas as notas que são próprias, inerentes ao regime jurídico administrativo, o regime de direito público, regime que nós estudamos aqui no âmbito do direito administrativo, são automaticamente extensíveis às autarquias. Então, por isso, né, as pessoas, os entes que formam, que são disciplinados pelo regime jurídico administrativo, por esse regime de direito público que nós estudamos, são pessoas de direito público. Qual é a personalidade jurídica das autarquias? Elas são pessoas jurídicas de direito público. Os bens das autarquias, porque estão submetidos a esse regime de direito público, serão bens públicos. Os atos e contratos, bens públicos, portanto, dizendo mais algumas palavras, possuem natureza e características diferentes da propriedade privada. Então, mais adiante também haverá uma unidade de estudo onde nós nos aprofundaremos especificamente no temário relacionado aos bens públicos. Os atos e contratos das autarquias, porque igualmente estão submetidos ao regime de direito público, serão atos administrativos, quando unilaterais. Serão contratos administrativos, quando bilaterais. É possível as autarquias formarem negócios de direito privado, contratos propriamente de direito privados? A resposta é sim, mas porque também os entes da administração direta que se submetem a este mesmo regime também podem. Mais notícias sobre atos e contratos administrativos, também haverá uma unidade de estudo específica para tratarmos de cada um isoladamente, tanto dos atos quanto dos contratos administrativos. O pessoal, em regra das autarquias, porque estas autarquias estão submetidas ao regime jurídico administrativo, o seu pessoal também está submetido a um vínculo com o Estado de natureza sui generis, que em princípio, que em regra, veremos no momento oportuno que há exceções, mas em regra é o regime de cargo público efetivo. E o regime jurídico desse vínculo ao cargo público efetivo é um regime sui generis, genericamente chamado de estatuto. Os servidores públicos, há outros nomes que se dão, mas vou chamá-los aqui de servidores públicos. Mais detalhes novamente numa unidade específica. Para agora, quero dizer que o pessoal que forma vínculo jurídico, as pessoas que servem aos respectivos órgãos dos entes da administração indireta, quando estes possuam a forma jurídica de uma autarquia, serão um vínculo de direito público,
um vínculo sui generis de servidores públicos, ocupantes de cargo, que genericamente são chamados de estatutários. São famosos, portanto, estatutários. Existem privilégios processuais que são deferidos aos entes da administração direta. Sim, o regime jurídico-administrativo impõe uma série de privilégios processuais, prazo em dobro para contestar, para recorrer, execução por uma técnica específica chamada precatório, não se submetem à penhora os bens públicos. Uma das características dos bens públicos é a sua impenhorabilidade. Logo, quando se vai executar uma dívida contra a fazenda pública, não se pode simplesmente penhorar seus bens. Há uma técnica específica, uma forma especial de execução contra a fazenda pública. Então, o recurso chamado recurso de ofício, impropriamente um recurso, mas por muitos chamados de recurso de ofício, que é a possibilidade de determinadas decisões contra a fazenda pública serem obrigatoriamente revisadas pela instância superior, mesmo quando a administração pública não tenha voluntariamente recorrido. Há, sim, uma série de privilégios processuais que são próprios desse regime jurídico-administrativo, inerentes, portanto, à administração pública direta. E todos eles, consequentemente, são extensivos às autarquias. Segundo a disciplina, responsabilidade. Como é a responsabilidade dos entes da administração direta? Disciplina o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que esta responsabilidade é objetiva. De novo, vamos ter uma unidade para tratarmos da responsabilidade do Estado. Para agora dizer que também, em regra, os entes da administração indireta, que possuam a natureza de direito público, regime jurídico-administrativo, quando eles estejam prestando serviços públicos, também vão se submeter à mesma responsabilidade do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, e, portanto, é uma responsabilidade objetiva. As fazendas públicas têm imunidade tributária recíproca. Essa imunidade é extensível também às autarquias. Então, aqui estão as principais características inerentes a esta forma jurídica chamada autarquia, um ente da administração indireta. Resumidamente, porque essa pessoa jurídica autarquia tem natureza de direito público, ou dizer, ela é uma pessoa jurídica de direito público, porque isto, para ela, as autarquias vão se estender todos os favores, todas as qualificações, todas as características próprias, inerentes a esse regime jurídico-administrativo. E assim é com relação a toda e qualquer pessoa da administração indireta que tenha personalidade de direito público, porque nós vamos ver que algumas delas não possuem personalidade de direito público. Contudo, todas as que possuam esta personalidade jurídica de direito público, portanto, a elas são extensivos as mesmas características próprias do regime jurídico administrativo. Dito isso, vamos passar para uma outra forma de estruturação jurídica. Agora, a das fundações públicas. Fundações públicas, em princípio, elas vão ser um conjunto de patrimônio destinado a alguma função pública. No direito privado, no Código Civil, a noção de fundações, existem fundações no direito privado, nós sabemos disso, a noção de fundações é exatamente a chamada associação de coisas, universitas rerum, na expressão em latim. Um conjunto de coisas, de bens, de patrimônio, que é destinado a uma função específica. Esta é a noção de fundação. Quando um instituidor destina um conjunto de patrimônio para uma finalidade que ele vai dizer no ato de constituição da respectiva fundação. Quando se trata a noção de fundações públicas, o decreto
200, ele vai trazer a ideia de que a administração pública, Decreto-Lei 200, ele vai trazer a ideia de que a administração pública ela pode também estabelecer, criar fundações. Então, a primeira ideia que vai surgir na primeira legislação a respeito das fundações públicas e nas primeiras obras doutrinárias a respeito dela é a ideia de que, responder a demanda, a pergunta, respondendo positivamente, de que a administração pública direta ela pode instituir fundações, ela pode, portanto, agregar um conjunto de patrimônio seu, destacar esse patrimônio e destiná-lo a uma atividade específica, tal qual é possível ser feito lá no direito privado. As fundações públicas, inicialmente, elas nascem com essa perspectiva. Portanto, inicialmente, e por isso essa primeira leva de legislação vai dizer assim, as fundações públicas elas terão natureza de direito privado. Contudo, mais adiante, começam a ser estabelecidas, a serem criadas fundações que exerciam na prática as mesmas atribuições das autarquias, que eram as chamadas fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Eram criadas por lei e tinham a finalidade de desenvolver uma específica atividade de serviço. Então, quando se fazia isso, se dizia que havia uma fundação pública. Só que esse segundo modelo de fundação pública, porque ele estava criado por lei, porque ele era submetido ao regime de direito público, portanto, ao regime jurídico administrativo, essa segunda leva de fundações, ela vai ter natureza de direito público. Então, se alguém perguntar, e afinal de contas, as fundações públicas, elas vão ter natureza de direito público ou de direito privado? A verdade é que ambas as formas são possíveis. Inicialmente, na primeira leva de legislação, as fundações tinham natureza de direito privado. Se elas tinham natureza de direito privado, quer dizer o seguinte, não se vai aplicar a elas o regime jurídico de direito público, o regime jurídico administrativo. Se aplica a elas a regra ou as regras contidas no regime de direito comum, no direito privado. Contudo, com algumas derrogações, com algumas limitações. É possível aplicar o direito privado numa atividade desenvolvida no direito público, pelo regime de direito público, pela administração pública? Sim, é possível, excepcionalmente, não é a regra. A regra é que o regime jurídico seja o regime de direito público, o regime jurídico administrativo. Para atender determinadas especificidades, entretanto, às vezes será possível sim que a administração pública indireta, ela tome a forma de direito privado. E quando ela tomar a forma de direito privado, ela será gerida, ela será disciplinada pelo direito privado, não mais pelo direito público. Pelo direito privado, numa perspectiva ampla, contudo com limitações impostas pelo próprio regime jurídico administrativo. Portanto, se diz derrogar parcialmente a aplicação do direito público, nunca, jamais totalmente. Então, essas pessoas de direito privado, as fundações públicas, inicialmente estamos apresentando, mas outras mais, elas vão se submeter a um regime jurídico especial, específico, diferente do direito público. É o regime de direito privado. Então, com relação à natureza, elas terão natureza de direito privado. Com relação a seus bens serão propriedade privada, não sujeitos, portanto, àquelas mesmas garantias inerentes ao direito público, aquelas mesmas características que são próprias dos bens públicos. O seu pessoal será submetido ao regime de direito privado, o regime seletista. Eles não possuirão as garantias processuais próprias, não terão as imunidades tributárias. Tudo conforme se estabelece no próprio direito privado. Naquelas outras hipóteses, entretanto, em que as fundações públicas, então há uma fundação pública de direito privado, mas naquelas hipóteses segunda,
em que as fundações públicas elas têm natureza de direito público, então se aplica a elas exatamente o mesmo regime jurídico das autarquias. Tudo aquilo que já dissemos há pouco a respeito das autarquias, assim, se aplicará às fundações de direito público, né, que tenham esta específica natureza jurídica. São submetidas ao regime de direito público, não ao direito privado, regime jurídico administrativo, portanto. Seu pessoal é submetido ao regime de cargo, serviço público, estatutários. Seu patrimônio é patrimônio público, bens públicos, portanto. Possuem os privilégios processuais, as imunidades tributárias, etc. e etc. Tudo conforme já tivemos oportunidade de dizer agora há pouco. De fundações públicas, são pessoas criadas ou com criação autorizadas por lei. Quando é que as fundações são criadas por lei? Quando elas têm natureza de direito público. Quando é que elas têm sua criação autorizada por lei? Quando elas têm natureza de direito privado. Por que nesta segunda hipótese a lei autoriza e não cria? Porque elas vão ser criadas na forma estabelecida no próprio direito privado. Então a lei autoriza que o poder público, na forma do direito privado, institua uma fundação. No outro caso, quando ela tem natureza de direito público, não. A existência jurídica da fundação tem o primeiro instante, juridicamente o seu nascimento, é a partir da vigência da lei. Certo? Elas são criadas ou autorizadas, sua criação por lei, para prestar atividade típica da administração pública. Podem ter diversas naturezas, né, como nós já dissemos, sendo diferente o tratamento do regime jurídico quanto a cada uma delas. As fundações que têm a natureza de direito público são submetidas ao regime jurídico administrativo, as fundações que têm a natureza de direito privado são submetidas ao regime jurídico de direito privado. Né? O regime jurídico, acabei de explicar. O patrimônio também, né? Se elas são de direito público, bens públicos. Se for de direito privado, são propriedade privada. Privilégio processual. Só as fundações que têm a natureza de direito público são submetidas a esse regime. É muito importante, uma parcela, e me parece coerente da doutrina, que vai dizer que as fundações de direito público, que têm a natureza de direito público, né, elas se submetem exatamente ao mesmo regime das autarquias e, portanto, são a mesma coisa. É um nome diferente que se dá às fundações que têm a natureza de direito público. Eu compreendo, junto, por exemplo, com Diógenes Gasparini, que não há, em essência, nenhuma distinção, nenhuma diferença entre as fundações de direito que têm uma natureza de direito público e as autarquias. São ambas formas específicas de autarquias. Tanto que os doutrinadores chamam as autarquias fundacionais ou as fundações autárquicas. Agora, as empresas estatais. As empresas estatais têm vez. Elas, portanto, podem ser instituídas quando o poder público ele pretende praticar atividade capitalista. Atividade, em regra, de intervenção. É possível, segundo a ordem constitucional, uma pergunta, que o Estado, que é a administração pública direta, pratique atividade própria do setor privado? As atividades inerentes à produção, diz a nossa Constituição, devem preferencialmente ser exercidas pelo capital privado. Contudo, em situações específicas, para atender ao interesse público, para atender a segurança nacional, quando estrategicamente for relevante, aí sim a administração pública pode sim praticar atividade capitalista, atividade de produção, que na linguagem do direito administrativo nós preferimos chamar atividade de intervenção na economia. Uma das formas, não é a única, de praticar atividade de intervenção na economia é por intermédio
de pessoas jurídicas, quando o Estado pratica aquela atividade econômica. Ou em caráter de monopólio, ou em caráter de concorrência. Serviços de correio são praticados em caráter de monopólio pelo Estado, diz a nossa Constituição. Os serviços de petróleo, né, por muito tempo foram praticados em caráter de monopólio. Hoje, o Estado permite, mediante concessões e permissões, que particulares também desenvolvam essas atividades. Então, ainda assim, empresas, por exemplo, como a Petrobras, praticam atividade de intervenção, uma atividade econômica específica. Outras vezes, a administração pública pratica atividade de intervenção, nessa perspectiva, em concorrência com outras empresas. Por exemplo, é o que faz o Banco do Brasil. É um ente estatal, uma empresa estatal, que vai praticar atividade bancária em regime de concorrência com outras instituições. Então, todos estes são exemplos de intervenção do Estado na economia. Quando o Estado pretende praticar atividade dessa natureza, ele tem que se armar de uma personalidade jurídica que possuam as mesmas possibilidades de atuação das empresas privadas propriamente. Em outras palavras, ele precisa se revestir da forma de uma empresa privada. São as chamadas empresas estatais. As empresas estatais, elas são divididas em dois grandes tipos. Há uma lei federal, chamada Lei 13.303, que ela vai regular, ela é chamada Estatuto das Empresas Estatais. E antes disso mesmo, o Decreto-Lei 200 já falava. Mas para a dicção dessa lei, as empresas estatais seriam as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Empresas públicas e a sociedade de economia mista. Ambas são formas específicas de empresas públicas. Ambas, portanto, são empresas públicas. Ambas vão possuir todo esse conjunto de características que estão postos aqui nesse quadro, que nós vamos comentar com maior detalhes dentro de instantes. Todas têm natureza de direito privado, portanto, todas são instituídas mediante aprovação legislativa, autorização legislativa, e, portanto, vão ter uma roupagem própria do direito privado, uma personalidade criada no próprio direito privado. A diferença essencial entre as empresas públicas e a sociedade de economia mista é que as empresas públicas têm capital 100% público. Só o Estado participa de sua formação. Enquanto a sociedade de economia mista, ela vai ter capital público, mas também vai ter capital privado. O controle desse capital sempre será do poder público, da administração direta. Mas permite-se que essas pessoas, a sociedade de economia mista, também integrem a elas capital privado. Tanto que elas têm uma forma jurídica específica, uma forma de direito privado, mas ela tem uma forma jurídica específica. Toda sociedade de economia mista é necessariamente uma sociedade anônima, exatamente porque vai possuir ações, e essas ações vão ser distribuídas, negociadas livremente no mercado respectivo, no mercado de capital. Então vamos lá, uma definição. O que são as empresas públicas? São formas jurídicas típicas de atuação do Estado na atividade de intervenção. Que uma pergunta, né? Toda empresa pública pratica atividade de intervenção, conforme nós demos o exemplo? Nós demos exemplo. A Petrobras, sim. O Banco do Brasil, sim. Contudo, elas às vezes podem prestar outra atividade. Na minha perspectiva, me parece absolutamente atípico e legítimo que uma empresa pública pratique outra atividade que não seja de intervenção. Mas a realidade nacional, sim, ela tem nos apresenta uma série de exemplos onde empresas públicas prestam outra atividade, notadamente atividade de serviço, também atividade de fomento.
Uma empresa pública que presta atividade de serviço, a distribuição de água, CAGES, é uma empresa pública, uma empresa estatal, portanto. Uma empresa estatal, também uma empresa pública, que pratica atividade de fomento, a Caixa Econômica Federal. A atividade típica da Caixa Econômica Federal não é de intervenção, não é atividade bancária propriamente, mas a atividade típica, a principal atividade da Caixa Econômica Federal é, percebam, a atividade de fomento. Certo? Então, há essa perspectiva que doutrinariamente é aceita, né, pela grande maioria dos pensadores. Os estudiosos costumam dizer que a sua principal característica das empresas públicas é a de desenvolver atividade econômica. Mesmo as que prestam serviço público, elas desenvolvem atividade econômica, de cunho econômico. Serviços públicos, sim, mas que tenham natureza econômica. Certo? A diferença entre ambas é a formação do seu capital. O capital da empresa pública é 100% público. A sociedade de economia mista não. Tem capital parcialmente do direito privado. A criação é autorizada por lei, conforme nós já dissemos no quadro anterior, porque ela vai ter a formatação, a sua estruturação disciplinada pelo direito privado. Então é o direito privado que vai dizer como é que se dá a sua formação. A lei, ela simplesmente autoriza a sua respectiva criação. As empresas estatais necessariamente são pessoas jurídicas de direito privado. O regime jurídico delas, portanto, é o de direito privado. Sempre lembrando, isso vale para as empresas estatais, mas isso vale para toda a atuação do poder público. Lembrando, com limites estabelecidos pelo regime jurídico administrativo. Sempre com limites estabelecidos pelo regime jurídico administrativo. Esta lei aqui que nós citamos, a Lei 13.303, ela é o Estatuto das Empresas Públicas e ela vai trazer regras sobre as licitações. Empresa pública, sociedade de economia mista, apesar de ser submetida ao regime de direito privado, percebam, também precisam licitar. Sempre, não, para as atividades fins. Perdão. Para as atividades meio, nunca para as atividades fins. Elas têm pessoal submetido a regime de direito privado, CLT. Elas não possuem os privilégios processuais. Elas têm responsabilidade civil, em princípio disciplinada pelo direito privado, não pelo direito público. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição não se aplica a elas. Há regras especiais com relação à falência, contudo. As empresas estatais, segundo a lei de falências, elas não se submetem ao processo nem de falência nem de recuperação judicial. Portanto, não é juridicamente possível a falência das empresas estatais. Certo? Os bens delas são bens de natureza privada, são propriedade privada, né? Contudo que admitem restrições. E aqui exatamente nós ficamos com a questão para ser examinada pelos amigos e pelas amigas. As empresas estatais que prestem serviços públicos, elas vão ter bens, porque a natureza jurídica dela é de direito privado, elas vão ter bens privados, tá? Mas esses bens podem ser penhorados? Então, fazendo a pergunta mais claramente em outros termos. Os bens que pertencem a uma empresa estatal. A empresa estatal tem natureza de direito privado. Os bens pertencentes a uma empresa estatal que preste serviço público. As empresas estatais podem prestar serviço público? Sim, há hipóteses, quando elas vão desenvolver atividade econômica, em que elas poderão sim prestar serviço público. Então, as empresas estatais que prestem serviços públicos, os bens das empresas estatais que prestem serviços públicos são penhoráveis? É possível penhorar os bens das empresas estatais que exerçam serviços públicos? Essa é a questão que eu quero colocar, e na próxima aula nós começaremos tratando dessa questão. Então, por enquanto, recebam o meu abraço, uma grande satisfação e até a próxima videoaula. Um grande abraço. Até mais.